Salve, salve, nação rubro-negra, aqui Marquinhos Assunção, chegando na manhã dessa terça-feira, dia 25 de novembro de 2025, para trazer as últimas informações e as principais notícias do rubro-negro mais querido do Brasil e do mundo, o Clube de Regatas do Flamengo. Bom, antes da gente falar tudo desse dia importante, que é a terça-feira, dia de mais uma decisão para o Flamengo, eu pediria a você, rubro-negro, que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe o like, que compartilhe os conteúdos nas redes sociais e que, por fim, você ative o sininho das notificações para que o YouTube possa notificá-los de tudo que tiver acontecendo de novidade no canal. Não podendo deixar também de lembrar que você pode hypar esse vídeo e dar um engajamento melhor para nós na plataforma do YouTube. Dito isso, vamos às notícias do Mengão, porque aqui não tem enrolação. Bom, meus amigos, mais uma decisão para o Flamengo. Hoje, o Flamengo que está em Belo Horizonte para enfrentar logo mais à noite o Atlético Mineiro pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos dissecar tudo que envolveu esse clássico, até porque essa é a última partida antes da final da Libertadores, que será jogada no próximo sábado. Vamos lá. O Flamengo de Felipe Luiz finalizou a preparação para a partida de logo mais contra o Atlético Mineiro com uma atividade na manhã de ontem, segunda-feira, no CT Ninho do Urubu. A grande expectativa para a atividade de ontem era por alguma sinalização de que time titular seria usado por Felipe Luiz diante do Atlético Mineiro. Quais jogadores seriam poupados e como seria formado o seu banco de reservas. Tudo isso não se confirmou e, pior, as dúvidas ficaram ainda maiores, porque, diferentemente de outros jogos, o Flamengo divulgou a lista dos relacionados sem as presenças de Pedro, Ortiz, Alan e Matias Vinha. Outra situação que chamou muita atenção foi porque Felipe Luiz, dentre todos da lista dos relacionados, só levou 2 zagueiros de origem, Danilo e Léo Pereira. Nem levou Cleiton, nem levou João Vitor e nem levou o Iago. Ninguém entendeu nada. Até agora, sinceramente, eu não estou entendendo esse posicionamento do Felipe Luiz de não levar um zagueiro reserva para a partida de logo mais. Outra surpresa foi a presença do uruguaio Nico de la Cruz, que em se tratando de gramado sintético, imaginava-se que de la Cruz não iria para o jogo, né? Como não foi o Alan, por conta da sua lesão na fascite plantar, que não se dá bem lá com o gramado sintético. Bom, portanto, não se tem a mínima ideia de qual 11 jogadores do Flamengo de Felipe Luiz vai a campo logo mais contra o Atlético Mineiro. Sobre o time do Atlético Mineiro, não foi divulgado nenhuma informação sobre qual time titular enfrentará o Flamengo logo mais na Arena MRV, depois da perda do título para o Lanús da Sul-Americana 2025. Não se sabe nada sobre o Atlético Mineiro para logo mais. Até ontem, segunda-feira, só tinham sido comercializados 7.000 ingressos, já incluindo nesses 7.000 ingressos os ingressos para a torcida visitante, para a torcida do Flamengo. Então, devemos ter uma Arena MRV com pouca gente amanhã assistindo a Atlético Mineiro e Flamengo pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Outra surpresa foi a decisão do Palmeiras, que ao viajar para Porto Alegre para enfrentar o Grêmio no mesmo horário de Atlético Mineiro e Flamengo, deixou todos os seus titulares em São Paulo. Pelo visto, as palavras do técnico Abel Ferreira eram verdade. Eles estão realmente desistindo do Campeonato Brasileiro. Vamos ver, vão jogar no mesmo horário, né? Daqui para frente, todos os jogos, desde a rodada passada, todos os jogos de Flamengo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro acontecerão no mesmo dia e no mesmo horário. Com informação da jornalista Mônica Alves, do Coluna do Fla, que já se encontra lá em Lima, no Peru, apesar de não ter sido relacionado para enfrentar o Atlético Mineiro, o zagueiro Léo Ortiz está garantido na final da Libertadores contra o Palmeiras no próximo sábado, às 18 horas, horário de Brasília. Bom, a transmissão de Atlético Mineiro e Flamengo ela será feita com três opções. Na opção TV aberta pela Globo,
exceto para os estados do Rio Grande do Sul e São Paulo, que assistem Grêmio e Palmeiras, e terá na TV aberta pela Globo narração do Luiz Roberto, comentários do Maestro Júnior e da jornalista Ana Thaís Matos. Na TV fechada pelo Premier, a narração vai ser de Rogério Corrêa, com comentários de Eric Faria e também do ex-jogador Richarlison. E no stream, pela GETV, a narração vai ser do Jorge Igor, com comentários do Bruno Formiga e da Luana Maluf. Portanto, está aí todas as opções de transmissão para Atlético Mineiro e Flamengo logo mais à noite, às 9h30 da noite, na Arena MRV. O Flamengo que chegou ontem à tarde a Belo Horizonte, tardinha, fim da tarde, começo da noite, foi recebido ontem, no começo da noite, em Belo Horizonte, com muita festa da torcida rubro-negra de Minas Gerais. O Flamengo deixa a capital mineira após a partida contra o Atlético Mineiro, por volta de 2 horas da manhã. Os jogadores vão ao CT, treinam às 10h30 da noite e se reapresentando, e no mesmo dia, às 17 horas, embarcam para Lima, no Peru, e aí vai ter o famoso Aeroflá, né, que promete ser o maior Aeroflá da história do Flamengo. Todas as vezes que o Flamengo fez Aeroflá, na despedida da Libertadores, o Flamengo ganhou a Libertadores. Então, vamos com tudo. Bom, meus amigos, mudando um pouquinho de assunto, o Sesc Flamengo, o vôlei do Mengão, não está para brincadeira. Ontem à noite em Osasco, o Flamengo Vôlei enfrentou e atropelou nada mais, nada menos do que o líder até então da Superliga, o Osasco. E o Mengão venceu por 3-0. Agora, na próxima partida, o Sesc Flamengo, o nosso vôlei do Mengão, tem outra pedreira. O Minas, o outro líder do campeonato, vai enfrentar o Minas sexta-feira, no dia 28, às 21 horas, no Rio de Janeiro, com transmissão do Sport TV. Estão esgotados todos os ingressos destinados à torcida do Flamengo no setor destinado exclusivo à nação na final da Libertadores da América contra o Palmeiras, dia 29, lá em Lima, no Peru. Ontem, segunda-feira, foi dia das torcidas organizadas do Flamengo saírem em comboio de vários ônibus com destino a Lima, no Peru, devendo todos chegarem na sexta-feira, se tudo correr bem, ou até mesmo no sábado, se houver algum imprevisto. A Conmebol, meus amigos, puniu o Flamengo em $130 mil, mais ou menos 600 e poucos mil reais, e também o técnico Felipe Luiz em $80 mil, mais ou menos 400 e poucos mil reais, pelo atraso na volta para o segundo tempo do jogo de volta contra o Racing pela semifinal da Libertadores. E aí é uma coisa muito engraçada da Conmebol, né? O Flamengo atrasou a volta para o segundo tempo, tomou aí, juntando as penalidades do Flamengo e do Felipe Luiz, quase R$1 milhão de punição. E aí a gente traz à tona aquele caso de quando o Flamengo enfrentou nas quartas de final o Internacional de Porto Alegre, lá na capital gaúcha. Que o Inter atrasou o início da partida por conta de uma chuva pífia de papel picado, e pasmem, naquele momento que atrasou muito mais o jogo, a Conmebol só multou em $30 mil, mais ou menos aí, R$150 mil. Dá para entender? Parece que a Conmebol entende que pelo Flamengo ter dinheiro, ele tem que pagar mais do que os outros. É brincadeira essa Conmebol. Bom, meus amigos, tudo acertado. O Campeonato Carioca tem formato com 2 grupos de 6 times e 10 datas a ser disputado. O primeiro grupo tem Fluminense, Vasco, Volta Redonda, Sampaio Corrêa, Bangu e Portuguesa. E no grupo B tem Flamengo, Botafogo, Madureira, Maricá, Boa Vista e Nova Iguaçu. Um grupo enfrenta o outro. Do primeiro ao quarto lugar de cada grupo classificam-se para as quartas de final. O Campeonato Carioca vai começar no dia 11 de janeiro e a 8/3. E outra coisa, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro autorizou os grandes clubes do futebol carioca a jogarem com seus times alternativos até a 3ª rodada do Campeonato Carioca, para que possam se preparar mais, né? Até porque a gente vai ter que esperar a final da Libertadores, porque caso o Flamengo vença a Libertadores, o Flamengo vai ter que disputar o Intercontinental de Clubes. Bom, vamos falar agora do borderô financeiro da partida entre Flamengo 3, Bragantino 0, que aconteceu no último sábado no Maracanã.
na partida diante do Bragantino, da renda bruta de R$ 5.058.865, retirando-se as despesas na ordem de R$ 1.963.485, coube ao Flamengo um lucro líquido de R$ 2.987.061,41, que corresponde a 59,4% da renda bruta, um bom percentual de lucro que o Flamengo teve diante do Bragantino. 2 jogos ontem finalizaram a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mirassol 3, Ceará 0, Internacional 1, Santos 1. O Mirassol cada vez mais perto da fase de confirmar a fase de grupo para a Libertadores. Já está na Libertadores, mas precisa confirmar a fase de grupo. E o Ceará correndo o risco, está ali beirando a zona do rebaixamento. Internacional e Santos fizeram um jogo dos desesperados ontem à noite e o resultado foi ruim para ambos, né? Para ambos. Então, 1-1 não ajudou ninguém. Meus amigos, das 35 rodadas até agora jogadas no Campeonato Brasileiro, em 25 delas o Flamengo liderou. Em 8 delas o Palmeiras foi líder e em uma delas Fortaleza e Corinthians também lideraram a competição. A 36ª rodada, o Flamengo, com 4 pontos de vantagem sobre o Palmeiras, que é o segundo, também vai liderar. Portanto, uma conquista de Campeonato Brasileiro pelo Flamengo nada mais fará do que justiça ao que a gente viu no campeonato. O Flamengo iniciou ontem, segunda-feira, a venda dos ingressos para a última partida que o rubro-negro vai jogar no Maracanã, no Brasileiro e também na temporada. Será no dia 3 de dezembro, na quarta-feira da próxima semana, contra o Ceará no Maracanã. Os valores dos ingressos vão de R$ 25,00 o menor até R$ 600,00 o maior. A decisão da Libertadores já começou propriamente dito. Os torcedores rubro-negros e palmeirenses já começaram a chegar em Lima, no Peru, e ontem, para variar, já teve confusão entre as torcidas. Imagine quando o grosso da população e de torcedores que vão assistir a final chegarem realmente a Lima, que isso está previsto entre quarta e também quinta-feira, que deve ser o maior aglomerado de torcedores chegando lá na capital peruana. Bom, a CBF também divulgou o calendário do futebol feminino para 2026, né? E com destaque para o Campeonato Brasileiro, que vai começar dia 15 de fevereiro e vai até 4 de outubro. Um aumento de 16 para 18 clubes, uma cota de participação de R$ 720 mil e uma premiação de 2 milhões para o campeão e 1 milhão para o vice, né? O Campeonato Brasileiro vai colocar 2 clubes brasileiros na Libertadores da América. E a decisão contra o vencedor da Copa do Brasil feminino na final da Supercopa, ela será agora jogada em apenas uma partida, né? Só terá uma partida a decisão. Bom, essas são as notícias do Flamengo dessa terça-feira super importante, terça-feira de mais uma decisão, dessa vez contra o Atlético Mineiro, que vem de uma eliminação, vem de uma perda de título da Sul-Americana, e nós não temos nada a ver com isso. O que nós temos que fazer, a gente também não tem nada a ver se o Palmeiras não levou os titulares para Porto Alegre. O que nós temos que fazer é ganhar os 3 pontos e nos aproximarmos cada vez mais, ou quem sabe, conquistar o título de campeão brasileiro ainda nessa noite. Se o Palmeiras tropeçar lá no Grêmio e a gente fizer a nossa parte e vencer o Atlético Mineiro, lembrando que nós jogamos 3 partidas contra o Atlético Mineiro na Arena Galo Cego e nós vencemos as 3. Queria bom se a gente vencesse a quarta, o Palmeiras perdesse e a gente já fosse para a final da Libertadores com o título de campeão brasileiro. Eu sou Marquinhos Assunção, essas são as notícias do Flamengo no dia 25 de novembro de 2025. Eu vou ficando por aqui, deixando uma até breve, uma até logo, dizendo fiquem todos com Deus, porque eu sempre estou com ele. Saudações rubro-negras. Fui, tchau.